Gênesis capítulo 22, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém? Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida, é pura e eficaz e não volta vazia. Fala conosco nessa noite conforme o teu propósito, conforme o teu querer, conforme a tua vontade e a tua direção. E te louvaremos e te exaltaremos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da igreja. Quem nunca ouviu falar acerca de Abraão e acerca de Isaque? Quem nunca ouviu falar a respeito do dia em que o Senhor decidiu provar a fé de Abraão? E quando nós olhamos para esta passagem bíblica, muito mais nos testificamos e ficamos mais ainda convictos de que altar não é outro lugar a não ser lugar de sacrifício.
sacrifício ao Senhor. Os irmãos observam que a Bíblia está dizendo que o Senhor havia pedido a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E quando nós encontramos este acontecimento, vem a nós uma indagação. Por que Deus pediu a Abraão, ou porque Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque? Muitos de nós não para pensar a profundidade disso. Porque não é simplesmente porque o Senhor decidiu provar Abraão. Mas isso é uma pergunta que não quer calar. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque? Até mesmo porque quem deu Isaque para Abraão foi Deus. Ele deu e agora ele está pedindo. Como seria a nossa reação diante de uma situação dessa? Eu posso até usar aqui como exemplo a diaconisa Ana Evaristo e o presbítero Adriano, que queriam tanto ter um filho. Imagina se um dia o Senhor chegasse e dissesse: eu quero a Vitória para mim. Como seria a atitude do coração de um pai diante de uma situação como essa? Porque é muito lindo a gente ler, até viajar na história de Abraão, eu dizer assim: Abraão era um grande homem de Deus, porque ele foi fazer aquilo que Deus lhe pediu. Mas como seria a nossa atitude? Qual a realidade, a profundidade, a real razão porque Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu único filho Isaque, a quem ele tanto amava? Esta resposta nós vamos entender, vamos receber, vamos ter esta resposta no final, na conclusão da mensagem desta noite. Agora voltemos no tempo para entender, compreender o que estava acontecendo nos dias em que nós lemos este acontecimento, ou quando se deu este acontecimento. Quem era Abraão? Os irmãos sabem que antes de ter o nome de Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão era o filho primogênito de seu pai Terá. E os irmãos sabem que a primogenitura pesa sobre o primogênito uma grande responsabilidade, em todos os sentidos da sua vida. E mesmo tendo sobre si esta responsabilidade, a Bíblia diz que Abraão e sua esposa Sara não podiam gerar. Primeiro porque Sara era estéril. E além disso, a sua idade era avançada. E o sonho de Abraão era de ter um filho. O sonho de Abraão era gerar, ter filhos. Assim como todos nós temos um sonho na nossa vida. Para quem já tem filho, pode até dizer: já tem filho demais. Então, meu sonho não é ter filhos, né? Alzira já tem 6. Falta só um para fechar 7, o número da perfeição, né? Alzira já pode dizer: já está bom, 6, em pleno século que estamos vivendo. Se fosse na época de minha avó, estava pouco. Na época de vó era de 20 para lá, né? 23, 25, não é desse jeito, né? Dessa forma. Mas podemos dizer: não, meu sonho, filho, já tenho. Meu sonho é ter um carro zero, meu sonho é ter uma casa própria.
Meu sonho é ter um bom emprego, um bom salário. Para outros é a formatura, é a conclusão da faculdade. Mas o sonho de Abrão era ter um filho. E quando se deparamos com esta situação, nós chegamos a uma conclusão. E eu quero que você guarde isso em seu coração nesta noite. Que conclusão é essa? Deus sabe quais são os nossos sonhos. Deus sabe no íntimo do nosso coração aquilo que tanto ansiamos, queremos, almejamos, por mais que na ótica humana seja impossível, mas Ele sabe. E se nós confiarmos nele, e se nós obedecermos a sua palavra, é preciso lembrar que servimos a um Deus que não somente sabe os nossos sonhos, mas é um Deus que realiza sonhos. Se em contrapartida, o inimigo de nossas almas é especialista em transformar a vida de muitos em pesadelos, em frustrações, servimos um Deus que transforma os sonhos em realidade. Aleluia. Então, o sonho de Abraão era de ter um filho. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 12. Vamos navegar na Bíblia nesta noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Segura. Então o Senhor está dando uma ordem, uma orientação para quem? Abrão. Que orientação é essa? Sai da casa de teu, para a terra que eu. Antes de darmos continuidade, primeiro detalhe que eu quero especificar: tem sonhos que só vão se transformar em realidade quando nós fizermos o que Deus está nos mandando fazer. Se o Senhor está dizendo, sai de tal lugar, sai de tal situação, sai deste sentido, os sonhos só vão se transformar em realidade quando obedecer. Aí se ele sai, o Senhor o leva para uma terra em que eu te mostro. Aí no versículo 2, pastor Hinaldo, o que ele faz? E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ok. Então quando o Senhor está dizendo, e far-te-ei uma grande, o que significa isso? Filhos. Deus proporciona a nós, além do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Abrão queria ter um filho, mas o Senhor está dizendo a ele, eu não vou te dar apenas um filho, eu vou fazer de ti uma grande nação. Para quem gosta de ter filhos, de fazer filhos, seria um privilégio. Ouvir do próprio Senhor, eu tenho que multiplicar. O Senhor vai fazer de mim uma grande, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele prossegue, abençoarei. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok. Aí Abrão recebe esta palavra do Senhor para o seu coração. Aí olha o que Abrão faz no versículo 4, pastor Hinaldo. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele.
Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Os irmãos estão aí, diga amém. Fique ligado, fique ligado. Então, Abrão recebe a palavra do Senhor e ele partiu. Significa que ele obedeceu. Ele partiu, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha. Só que quando Abrão parte, olha a escrita do texto. Quem foi com ele? Quem foi com ele? E várias vezes eu já preguei até questionando isso. O que é, bispo? A promessa que Deus fez para Abrão não era para Ló. Mas Abrão levou Ló com ele. Explica-me, eu quero entender por que é que Abrão levou Ló com ele. É simples. Qual era o sonho de Abrão? Me ajude a pregar. Qual era o sonho de Abrão? Qual era o sonho de Abrão? Ter filhos. Como ele, estando com 75 anos, e sua esposa Sarai estava com 65 anos, impossibilitada de gerar, de ter filhos, o que ele faz? Quando seu irmão morreu, ele assumiu, olhe para cá, em outras palavras, ele adotou o seu sobrinho Ló. Eu imagino, pastor Inaldo, eu imagino, missionária Terezinha, que Abrão cuidava de Ló como se ele fosse um de seus, ou seu filho. Era o carinho que ele tinha pelo garoto, era a alegria que ele tinha em ter a responsabilidade de cuidar de Ló, porém, não era o seu filho. Então, observa que quando o Senhor fez a promessa a Abrão, Abrão estava com quantos anos? Quantos anos, irmãos? 75 anos. E sua esposa, 65 anos. O Senhor fez promessa. O Senhor lhe fez promessa. Aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo de número 6, que depois que Abrão recebe a promessa, ele partiu, ele saiu do lugar em que ele estava, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Aí no versículo 6 diz assim, lê, pastor Inaldo. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitava os cananeus. 7. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então segura aí. O Senhor disse: quer ser abençoado, Abrão? Quer ter filho, Abrão? Quer vencer na vida, Abrão? Sim, Senhor. Então sai do meio da casa de teu, para a terra que eu lhe mostro. Aí ele sai, e ele desce para as terras de Siquém, até o carvalho de Moré. E a Bíblia diz no versículo 7 que o Senhor apareceu a Abrão. E quando o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor disse: a tua descendência darei essas terras são tudo sua, Abrão. Aí sabe o que Abrão faz naquele momento? Ele edifica um altar ao Senhor. Grave isso. Ele edifica um altar ao Senhor. Lembre-se, porque altar é lugar de sacrifício. Aí no versículo de número 8, pastor Inaldo, a Bíblia diz que ele saiu de Siquém, ele se ausentou ali do carvalho de Moré, e ele moveu-se para outro lugar. Versículo 8, pode ler. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ok.
Então, Abrão edifica um altar ao Senhor em Betel. Ele sai de Siquém, do carvalho de Moré, aonde ele edificou um altar ao Senhor. Ele desce até Betel, e quando chega em Betel, ao ocidente, ele edifica um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aí sabe o que acontece depois disso? A Bíblia diz que veio fome sobre a terra. Quando vem fome sobre a terra, a Bíblia diz que Abrão desceu ao Egito. Ficou um período no Egito, e depois de ficar um período no Egito, ele volta para Betel. Para onde ele voltou? Para onde ele voltou? Betel. Gênesis 12. Gênesis 13, versículo de número 3. Lê para nós, pastor Inaldo. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Prossegue. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou o nome do Senhor. Prossegue. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ok, lê para mim de novo, do início. O primeiro versículo que o senhor leu. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E o próximo? Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Até o lugar onde tinha o quê? Tinha feito o quê? O altar. E ali invocou o nome do... Então desceu para o Egito, voltou do Egito para Betel, para o mesmo lugar aonde ele havia edificado um altar. E ali diante do altar ele invocou o nome do Senhor. Versículo de número 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Ok, então a Bíblia diz que depois disso houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de... Aí chega aquele momento em que Abrão disse: Ló, você tem que escolher. Se escolheres a esquerda, para a direita eu irei. Se escolheres a direita, a esquerda eu irei. E a Bíblia diz agora em Gênesis 13, versículo 12. O que aconteceu depois de tudo isso? Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então Abrão agora arma as suas tendas aonde? Aonde? E em Sodoma. Observa, habitou Abrão nas terras de Canaã, e Ló habitou nas cidades e armou as suas tendas até Sodoma. Só que Abrão teve que se ausentar dali, porque a Bíblia diz que os homens eram maus. E ali Abrão toma uma decisão. Que decisão é essa? Gênesis 13, 18, pode ler. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Ok, então ele vai para os carvalhos de Manré, que estão juntos a Hebrom, e quando ele chega lá, o que ele faz? Edificou um altar. Observa que aonde Abrão ia, ele edificava um altar, porque Abrão entendia, Abrão compreendia que altar é lugar de sacrifício. Agora vamos para Gênesis capítulo 17, versículo de número
16. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Ok. A Bíblia está dizendo agora que o Senhor está falando com Abrão, que ela quem? Saraí, sua esposa, teria um filho. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Abraão recebe esta palavra, a Bíblia diz que caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se. Como assim? Em outras palavras, quando o Senhor fala: Abrão, tua esposa vai gerar, vai ter um filho. Sabe com quantos anos Abrão estava? 100 anos. Sabe com quantos anos Saraí estava? 90 anos. Quando ele escuta, isso para o Senhor. Como é que é, Senhor? Minha esposa ter filhos. Senhor, desculpe-me, eu estou rindo, Senhor, mas eu tenho que deixar destacável ao Senhor bem claro, Senhor, que poderá um homem com 100 anos ser pai de filho? Poderá dar à luz uma mulher de 90 anos, como minha esposa está? Senhor, como isto pode acontecer? Lembra-se que quando Deus fez promessa, Abraão estava com 75, Sara estava com 65. Agora o Senhor está confirmando a promessa, e Abraão está com 100, Sara está com 90 anos, ou seja, de lá até a testificação da promessa se passaram 25 anos. 25 anos. 25 desde a promessa. Aí tem gente que Deus fez a promessa, tem 25 dias e já está agoniado com Jeová. Já está dizendo: Senhor, cadê, Senhor, a promessa? Tem 25 dias, Senhor, eu já estou inquieto, eu já estou inquieta. Calma, espera. Se Deus te prometeu, vai se. A Bíblia diz que de todas as promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas caiu por terra. Todas elas se. Porque todas quantas promessas que vêm de Deus tem dele o sim. Porque dele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, quando Deus promete, ele cumpre. Agora vamos para Gênesis 18. Eu já estou concluindo. Gênesis 18, versículo de número 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Versículo 2. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. Lembra desta visita que eles receberam? Versículo 9, pastor Inaldo. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. Ok, então escute. Eles chegaram, os mensageiros do Senhor, e perguntou a Abraão: onde está tua esposa? E ele responde: ela está
na tenda. Versículo 10. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ok, então a idade já era avançada. Sara era estéril. E além disso, já havia cessado o costume das... Não precisa nem explicar o que é isso aqui, né? O fluxo não tinha mais. Até porque uma moça de 90 anos, né? Já passou há muito tempo. Na ótica humana era impossível. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ok, segura. Lembra que anteriormente quem foi que riu? Quem riu? Agora quando Sara escuta: eu vou ter um filho. eu ter noventinha, sem poder gerar. Aonde? Isso é impossível. Versículo de número. E ela ainda usa a questão do esposo agora. Ela diz ainda assim: sendo também o meu senhor já velho. Em outras palavras, se fosse nos dias da atualidade, o meu velho não funciona mais não, rapaz. Já está com a idade, já está com o pé na cova, já não tem mais ações. Versículo 13, olha o que aconteceu. E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ok, então o que ele diz? Pode marcar nas tábuas do teu coração, porque no tempo determinado para uma gestação, eu aqui retorna, e quando retornar, teremos a prova viva diante dos nossos olhos, que Sara, tua mulher, terás um filho. Gênesis 21, versículo de número 1. Já estou terminando, irmão, segura aí. Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. Ok, o que aconteceu, igreja? Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Segure só um pouquinho. Ela teve o filho ao tempo determinado que o Senhor lhe tinha. Só vamos receber a nossa vitória no tempo determinado nem antes e nem depois. Então espera, querido. Muitas das vezes perdemos a bênção porque não conseguimos esperar. É preciso ter paciência. Uma criança, se nasce de 1 mês de gestação, não sobrevive. É preciso esperar o tempo determinado. Tem que esperar. É que nem miojo. Miojo é 3 minutos. Se tu colocar com meio minuto, tu vai comer macarrão cru, seco. Você está entendendo? Tem que esperar. Deus tem promessa na vida de quem está no templo e na vida de quem está em casa. Aí dá-se um parecer que as promessas não vai se cumprir, porque você tem clamado, você tem buscado, você tem se empenhado, você tem até acreditado, mas não tem tido paciência. Tranquiliza o teu coração.
O Senhor mesmo disse: haveria alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não é impossível, irmão. Pode ser impossível para nós. Para nós. Eu ainda vou ver homens, esposos de mulheres, que na ótica humana olha e diz: isso aí, ser crente? Jamais. Esta mensagem ficará registrada, porque daqui a alguns meses ou anos, não sabemos o tempo, mas é determinado por Deus, você ainda vai ver sentado nesta tribuna aqui, homens, mulheres, que ninguém dá nada por eles, cheios da presença de Deus, glorificando, adorando, engrandecendo e exaltando o nome de Jesus. Porém, no tempo determinado por Deus, não é no nosso tempo. Versículo de número 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos Abraão tinha? Quantos anos Abraão tinha? 100 anos. 25 anos depois, 25 anos depois do Senhor prometer, ele cumpriu. O que o Senhor fez? Cumpriu. Tanto pediu, tanto desejou, tanto sonhou, aí o Senhor lhe deu. Isaque era o filho da promessa. Sabe o que significa o nome Isaque? Sorriso. Olhe para o seu irmão e diga assim: sabe o que significa Isaque? Diga assim para ele: sorriso. Sorriso. Prepare para sorrir, porque a tua vitória está. O teu Isaque vai chegar. Aguarda, espera. O que tipifica o Isaque na sua vida? Prepare-te, porque Deus é especialista em cumprir promessa. Então o Senhor lhe deu. O bispo acabou. Aqui é a introdução. Agora a gente começa a pregar. Porque você tinha que entender. Olha o rodeio que eu fiz para você entender Gênesis capítulo 22. Tínhamos que compreender por que é que o Senhor deu um filho a Abraão. Era o sonho de Abraão ter um filho. Agora, por que o Senhor pediu a Abraão o seu único filho Isaque para ser sacrificado no altar perante o Senhor? Se nós folhearmos as páginas da Bíblia Sagrada, depois dos textos testificados, na qual Abraão edificou um altar ao Senhor, nós vamos encontrar agora só em Gênesis 22. A Bíblia diz no versículo 1, que o Senhor, depois destas coisas, provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te... Em outras palavras, o Senhor estava pedindo a Abraão o seu filho Isaque. Se Abraão não fosse convertido, diria: mas como assim, Senhor? O Senhor me pediu, eu pedi ao Senhor, e o Senhor me... E agora o Senhor está querendo te... Queridos, Deus dá a quem Ele quer dar. Só que a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, não é nossa. Cuidamos, ensinamos, mostramos o caminho. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Vossos filhos, obedecei os vossos pais, e os vossos pais, ensinai os vossos filhos. Mas os nossos filhos pertencem ao Senhor. Se Ele pedir, está aqui, Senhor, pertence ao Senhor. Assim Abraão fez, queridos. Então Abraão levantou de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços
Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Da onde Abrão saiu? De sua casa. Ele estava no conforto de sua casa. O Senhor disse: Abrão, hoje é diferente. Pega o teu filho. Porque Abrão estava acostumado a oferecer sacrifícios diante do altar. Hoje vai ser diferente, Abrão. Pega o seu filho, único filho, a quem tanto amas, e vai a uma das montanhas que eu te direi. Vai, Abrão, e oferece-o a mim em holocausto. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, abardou o jumento, chamou 2 de seus moços, fendeu lenha para o holocausto. O texto não diz, mas eu acredito, eu creio que ele ainda foi lá e amolou o cutelo para ficar bem amoladinho. Você está entendendo? E foi em direção ao lugar que Deus lhe. Ele saiu do conforto de sua casa. Sabe quanto tempo Abrão andou com seu filho Isaque, os 2 moços e o jumento? 3 dias e 3 noites. Somente no 3º dia, a Bíblia diz que ele avistou o lugar de longe. O texto faz questão de mencionar: avistou o lugar de longe. Quando ele avista o lugar de longe, ele diz aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço, ou seja, eu e meu filho, vamos adorar ao Senhor. E após termos adorado, retornaremos juntos. Ele não disse: eu vou voltar sozinho. Ele diz: nós vamos retornar. Porque Abraão conhecia muito bem o Deus a quem ele servia. Só que quando chega um determinado momento, a Bíblia diz: e falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu imagino Abraão com olhos em lágrimas, olhando fixamente aos olhos de seu filho Isaque, dizendo: meu filho, o cordeiro para o holocausto, Deus provê. Em outras palavras, meu filho, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei: Deus não perdeu o controle da situação. Ele está no controle da situação. Às vezes estamos em uma direção, em um sentido que para nós mesmo não faz sentido, porque parece que não está tendo resultado positivo, parece que não está acontecendo nada, parece que não estamos prosseguindo, parece que não estamos avançando. Mas eu quero te dizer da parte de Deus nessa noite: mantenha-se firme no lugar do propósito, em direção à promessa, porque Deus está no controle e Ele vai prover, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Aleluia, 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 aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E quando Abraão chega, no versículo 9, a Bíblia diz assim: então vieram ao lugar que Deus lhe. Irmãos, quando ele chega no lugar, sabe o que Abraão faz? Está escrito bem aí: edificou um altar, edificou e pôs em ordem a lenha, amarrou seu filho Isaque, o deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua, com o cutelo, para imolar o garoto, seu filho Isaque. Mas naquele instante, o anjo do Senhor lhe bradou:
desde os, e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me. Esse eis-me aqui, ele estava dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu não fiquei na minha casa, eu estou no lugar que o Senhor a mim dissera. Eu já cheguei, Senhor. Senhor, não foi um dia, Senhor, tu sabes, foi 3 noites e 3 dias andando a pé, de dia em meio ao sol quente e escaldante do deserto, à noite sofrendo perigos das bestas feras, passando a noite em claro, Senhor, mas caminhamos ambos juntos, eu e o meu filho Isaque, a quem verdadeiramente eu amo, a quem verdadeiramente é meu único filho, a quem verdadeiramente o Senhor me fez promessa, a quem verdadeiramente o Senhor cumpriu promessa, mas está aqui, Senhor. Senhor, eu já amarrei ele, Senhor, o garoto já está sobre o altar, Senhor, a lenha já está sobre o altar, Senhor, e o cutelo está amarrado. Mas Abrão, não faças tal, Abrão, não faças tal, Abrão, porque agora eu sei que verdadeiramente temes a mim, verdadeiramente és fiel a mim, Abrão. Porque é que o Senhor pediu a Abrão para imolar, para sacrificar o seu único filho, a quem tanto o Senhor Abrão amava? A resposta é: o Senhor estava com saudade de ver Abraão diante do seu altar. Eu não entendi. O Senhor estava dizendo: Abraão, eu quero você diante do meu altar, Abraão, porque altar é lugar de sacrifício. Sabe o que é sacrifício, queridos? É sair do conformalismo, é sair do conforto, é atender o chamado. Sabe o que é sacrifício? É abrir mão dos seus deleitos, prazeres, desejos e vontades para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que é sacrifício? É quando o Senhor chamar você pelo teu nome, é você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é sacrifício? Sacrifício é sangrar por dentro enquanto está sorrindo por fora. O que é sacrifício? Sacrifício é todo dia, quando você pensa em desistir, você olhar e dizer: eu coloquei a mão no arado, não posso olhar para trás. O que é sacrifício? Sacrifício é você olhar em sua volta e ver tanta gente desistindo da promessa, abandonando o propósito, e Deus olhar para você e dizer, como ele disse para os discípulos: não queres vos também ir? Eles estão deixando de me seguir. É você olhar para o Deus da Bíblia e dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Sacrifício é se entregar a Deus de corpo, alma e espírito. Sacrifício é entender que a promessa vale mais do que um momento. Sacrifício é entender que a eternidade vale mais do que um momento. Sacrifício é abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus em nós. Sacrifício é você cumprir a responsabilidade que Deus colocou sobre as suas mãos sem questionar. Porque Abraão não questionou. Eu creio que falta de vontade não foi, porque, irmão, 3 dias andando, o Senhor poderia ter falado na casa dele. Ele estava na tenda, em casa. Abraão, aí mesmo na tenda, Abraão, prepara aí o altar, Abraão, na sua casa mesmo, na tenda, Abraão. Mas não, o Senhor disse: você vai até um lugar que eu vou lhe dizer, uma das montanhas que eu te direi. O Senhor não falou para ele que ia durar 3 dias e 3 noites. O Senhor não falou para ele, mas ali era um percurso que era de reflexão, porque tem gente que quando chegasse no primeiro dia, olhava e dizia: Isaque, meu filho, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para casa. Mas não, quando chegasse no meio do caminho, Isaque, vamos voltar para casa. Não, o lugar já estava esperando. Enquanto Abraão estava no caminho,
o cordeiro já estava lá em cima, preparado, esperando. Quando Isaac perguntou: pai, estou vendo lenha, estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro, papai? Abraão não tinha visto ainda, estava amarrado lá em cima no monte. Quando Abraão disse: Deus proverá, o cordeiro já estava preparado. O que o Senhor esperava era que Abraão estivesse diante do, edificasse um. É por isso que a primeira coisa que Abraão fez, quando ele chegou no lugar, ele edificou um altar ao Senhor. Eu imagino o Senhor olhando de cima para baixo. Meu filho já chegou, já subiu no lugar, na montanha que eu disse. Olha lá, ele está edificando um altar a mim. Aleluia. Deus não desampara os seus, querido. Deus não desampara os seus. Deus não desampara os seus. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi, se tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O cordeiro estava lá. A escrita do texto diz: aonde é que o cordeiro estava? À frente de Abraão, do lado de Abraão. O cordeiro estava atrás de Abraão. Você está entendendo? Em outras palavras, a providência estava atrás de Abraão. Diga pelo menos para duas pessoas: a providência, o teu milagre, a tua bênção, a realização dos teus sonhos, você não vai atrás, porque já está atrás de você. É só você olhar e dizer: está aqui, vou oferecer ao Senhor o meu sacrifício. Quem sabe você está dizendo: eu não sei nem o que sacrificar, eu não sei nem o que oferecer ao Senhor. Faça como Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, Senhor, eis-me aqui. Em outras palavras, Senhor, estou aqui, ó, estou aqui. Já que ninguém quer ir, envia-me. Já que ninguém quer fazer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me. Não fique fugindo do propósito, não fique se escondendo do chamado. Diga: Senhor, eis-me. Se você observar a escrita do texto, quando o Senhor falou com Abraão, lá nos versículos primeiros, qual foi a resposta de Abraão? Qual foi a resposta de Abraão? Vamos conferir? Vamos conferir? E disse-lhe Abraão: eis-me, no versículo 1. Quando Isaac fez a pergunta a Abraão, então falou Isaac, versículo 7, já estou terminando. Falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Ou seja, meu filho, o que tu precisar, eu estou aqui. Diga-me, eu estou aqui para te servir. Diga, meu filho, eis-me aqui. Ele não disse: aí, fala aí, coroa, fala aí, bagaceiro, o que é que foi? Ah, de novo, pai, me chama. Não, eis-me aqui. Como é que nós temos nos comportado diante do nosso Pai quando Ele nos chama? Temos dito: eis-me aqui? Ou temos dito: Senhor, ou o outro ali, chama o outro lá, Senhor, deixa eu não, Senhor. Senhor, eu não quero não, Senhor. Senhor, eu não estou afim não, Senhor. Querido, você acha que era a vontade própria de Abraão sair de sua casa, andar 3 dias e 3 noites? Mas ele foi pela obediência. Obedecer vale mais do que sacrifício.
Obedecer é melhor do que o sacrifício. Mas já pensou juntar as duas coisas? Obediência e sacrifício diante do altar, porque é diante do altar que nós nos apresentamos a Deus. É no altar que cooperamos, que ofertamos, que dizimamos. É no altar que derramamos as nossas lágrimas. É no altar que nós apresentamos os nossos pedidos de oração. É perante o altar que nos alimentamos da palavra. E é edificando o altar ao Senhor que os nossos sonhos vão se tornarem realidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga para o seu irmão: estás preparado para edificar altar ao Senhor? Segundo historiadores, Abraão edificava altar ao Senhor todos os dias. Isso significa que quantas vezes por ano? 365 dias. Até o dia em que Isaac nasceu. Imagina o tanto dia que não deu, irmão. 100 anos. 100. Imagina. Um homem fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão não era rico. Ele era riquíssimo. Prosperava. E as mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão, o Senhor também fez ao seu filho Isaac. E as mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão e seu filho Isaac, Ele fez a mim e a... Porque nós somos da descendência de Abraão. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Ou melhor, vem para cá diante do altar. Para muitos isso aqui é uma mesa. Para muitos isso aqui é material. Mas espiritualmente falando, nós estamos diante do altar. É claro que o maior altar que existe nos dias de hoje é a nossa vida. Você vai apresentar ao Senhor o seu pedido. Você vai apresentar ao Senhor os teus sonhos aqui diante do altar. E quando apresentar a Ele, você não vai fazer que nem Sara fez não, que nem Abraão fez no início não, viu? É porque a intimidade deles era muito grande. E se fosse no dia de hoje, vou lhe dar. Se fosse no dia que o Senhor mandar, era fogo em nós. Irmão, é desse jeito. Você vai confiar, você vai determinar que os teus sonhos se tornarão reais. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. E quando você receber a sua bênção, você vai vir aqui diante do altar para agradecer. E não só para agradecer, você vai continuar edificando o altar todos os dias Você não vai fazer como muitos não. Recebe a bênção diante do altar e vai embora. Não volta nem para agradecer. Não, você vai permanecer. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não têm limites. Ele te abençoa hoje, Ele te abençoa amanhã e eterna. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Tu sabes, ó Deus, que existem causas que na ótica humana são impossíveis. Tem pessoas que estão apresentando ao Senhor agora circunstâncias, situações que na lógica humana não tem mais jeito, mas Tu é Deus especialista em tornar o impossível ser. Tu é o Deus que faz a estéril gerar. Tu é o Deus que faz o cego enxergar. Tu é o Deus que faz o surdo escutar, ouvir. Tu é o Deus que levanta paralítico. Tu é o Deus que arranca as enfermidades sem usar bisturi. Tu conheces, ó Deus, o propósito, o desejo, o anseio do coração de cada um dos Teus filhos.
dos que estão no templo e dos que estão em casa. Senhor, se tem alguém enfermo, na qual está clamando ao Senhor por uma cura, eu te peço agora, Senhor, toca nesta pessoa, desde o alto da cabeça aos pés, os que estão no templo, os que estão em casa agora, vai queimando, Senhor, esta enfermidade. E o Espírito de milagres venha operar em nosso meio, arrancando toda a enfermidade pela raiz. Que o mal desapareça agora. Senhor, vai libertando os que estão oprimidos, aflitos, angustiados. Ó Deus, corações entristecidos. Traz alegria, Senhor. Traz a paz a este coração contrito, oprimido. Ó Deus da Bíblia, preenche o vazio da alma, dos corações, aquecendo-nos com a tua presença, com a unção do teu Espírito Santo. Renova, Senhor, as forças aos que estão fracos. Enche da tua presença os que estão vazios. Ó Deus, renova o teu povo, fortalece a tua igreja. Eu repreendo agora toda obra diabólica, toda obra das trevas, que traz frieza espiritual, que traz contenda, que traz fofoca, que traz discórdia, que traz insubmissão, que traz desobediência. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré, na autoridade que há no sangue de Jesus. Ó Deus, tira do nosso meio tudo que nos impede de crescer, de avançar em tua presença. Senhor, estamos no ano de 2024, o ano profético da honra ao Senhor. Nos ensina a te honrar, Senhor. Nos ensina a oferecer sacrifícios diante do teu altar. Nos ensina a mantermos a nossa fidelidade e obediência ao Senhor. Nós clamamos agora e apresentamos todos os pedidos de oração, todas essas causas, e declaramos e profetizamos o milagre, o milagre, o milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo que os nossos sonhos se transformarão em realidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Aplaude o nome dele nesta noite, aplaude o nome dele. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Pode voltar para os vossos lugares. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.
Senhor.